Todos bem-vindos a mais uma edição especialíssima do nosso podcast 0 a 100 Racing by Mobile One. Hoje com um convite muito especial do meu amigo grande pilotaço, Leandro Melo. Tudo bem, Lê? Tudo jóia, cara. Prazerzão. Grande amigo, porque eu acho que meu primeiro curso que eu fiz, um dos primeiros... Foi um dos primeiros, será? Participantes foi lá no foi ECPA, Jefferson. eu tinha uma Aprilia RS 250, que eu me arrependo amargamente até Eu hoje de também, ter de vendido. você ter vendido para no meu. Que hoje ela vale 10 vezes mais do que valia naquela época, né? Nossa, uma foi Aprilinha, demais. moto rara, Dois tempos na pista. Acho que foi 2005 no ECPA. Por aí. E meu sonho naquela época era ralar o joelho. Aí eu fui começando a andar de moto, Ralou o joelho, ralei cotovelo, tudo. as costas. Mas ganhei uma placa de titânio na clavícula. Mas para você ver como é, todo mundo começa de baixo, né? Até o Leandro começou dando aula para você e hoje em dia o curso dele evoluiu e tal. Piloto sério, Exato. Hoje em dia evoluiu bem mais. Tá aqui com os elogios de sempre, Rodrigo Bola Machado. Mas Hector hoje, Vieira. só um adendo. Essa moto hoje valeria uma fortuna. maravilhosa. Eu tive uma E190, né, Cosworth. Foi um dos meus primeiros casos, que eu paguei 26 mil reais na época. Outro dia eu fui ver 300 mil reais. Nossa, louco. Um carro desse. Olha. A gente Qual podia... o- Uma E190 Cosworth. não, mas é que essa daí... 350 tem uma anunciada lá Então, na- eu falei, cara, por que eu Você não teve um segurei? Eu desse paguei carro? 26 mil reais, tive esse carro. Pô, mas esse Galera, daí é- bom, pra quem não conhece o Leandro Melo, está viajando na maionese. O cara é um dos maiores pilotos de moto do Brasil, conhece tudo, faz um conteúdo incrível lá na Duas Rodas, no programa Autosport também, fala de carro, fala de todo mundo, do automobilismo e do motociclismo que a gente curte tanto. E a gente tava falando aqui, essa moto é uma Aprilia RS 250, 2 tempos que eu tive lá em 2005, minha primeira moto grande, tenho muita saudade. Mas vamos falar aqui do nosso mundo da velocidade, um pouquinho de corrida de moto, um pouquinho de corrida de carro também. Temos um cenário muito legal na moto velocidade internacional, com o Diogo Moreira, muita coisa bacana. Agora, já volta naquela primeira foto ali, antes de mostrar. Conta aqui como é Caramba. que é a sua atuação hoje na moto velocidade, Lê, com o patrocínio da Mobil no Endurance. Cara, o Endurance foi, assim, a Mobil, era um sonho de chegar na Mobil, porque, você sabe, eu venho da competição, comecei a competir mesmo em 86 de motocross, fui até 91, peguei a época Hollywood, Marlboro, sabe, aqueles campeonatos maravilhosos, e a Mobil sempre apoiou o esporte, foi uma coisa assim, time, sabe, ferrado lá em cima, era Mobil, sempre investindo no esporte e tudo, e quando... eu assumi, né, de embaixador da Mobil, mas como embaixador, né, nosso futuro, né, e como piloto, né, tem que criar mais conteúdo, parte de competição tinha ficado um pouco de lado. E a Mobil veio logo de cara, a gente, poxa, a Mobil todo mundo conhece, quem trabalha com a moto não pode ficar sem a moto, né, na rua, no dia a dia, sempre usou Mobil. Mas por que não chegar num melhor de alta performance? Tem o Mobil One lá fora, o nome Mobil One é muito forte, e na moto a gente queria buscar um produto novo, e principalmente, cara, cada moto é um óleo específico. E daí a Mobil, poxa, vamos fazer o sintético. A gente teve uma imersão na fábrica, o que a gente pode fazer? Pô, eu quero DOT 5 de freio, quero... Então a gente veio num line-up de falar, cara, vamos fazer o melhor. E daí como testar esse produto? Veio, poxa, casou os dois, banana para o macaco. Onde que você pode usar numa mais alta assim, exigência, né, da moto? Falei, poxa, sempre foi meu sonho, então campeonato de endurance, campeonato mesmo, porque a gente fazia as 500 milhas, que é Era maravilhoso. uma prova, já participei das 500 milhas de Maravilhoso, moto. porque assim, não adianta, eu já vou fazer 47 anos, não dá para brigar com um menino de 17, 18 anos, é uma questão que a moto tem a questão física e de reflexo muito mais acima do que o carro, muito mais. Só que o endurance eu posso ser 1,5 segundo mais lento do que um piloto rápido, 2, que eu vou ser rápido, porque se eu aguentar esse ritmo, que geralmente o piloto oscila, né, de ponta novo muito, eu aguentar 30 minutos na pista, nesse ritmo, passar a moto, voltar, só que imagina para o óleo. A gente fala, não, sem ninguém saber, a gente vai andar com essa moto, só todo mundo, tem 3 pilotos, cada um pode fazer com a sua moto, na mesma equipe. A gente não, a gente vai colocar a mesma moto para todo mundo andar e a gente não vai fazer nada nessa moto nos bastidores para chegar no melhor produto. Qual a duração da corrida do Endurance? Começou com 2 horas, só que 2 horas em Curvelo, fazendo 40 graus, Nossa, asfalto Deus. de 64, em Goiânia fez 43 graus. Então, assim,
pra gente, nos bastidores, chegar no melhor produto, e foi maravilhoso. Pô, eu tava 20 anos sem fazer um campeonato brasileiro. Eu perdi 11 quilos. Foi muito legal, porque eles levaram a sério. Eu tinha um moleque de 17 anos dividindo a moto comigo. Eu falei, cara, por mais que eu não... É o Theo, né? É o Theo que você Theo, meu, imagina, eu coloquei pra mim, eu tenho que só tomar 2 segundos. Ele vira um 39 de 600 Interlagos, só pra você entender, Nossa, é o tempo pra eu que o tomar 2 Granado- É o segundos. tempo que o Granado virava quando eu andava de 600. 39, assim, temporal, nível MotoGP. Temporal. Então eu me dediquei Só muito 2 pra isso. segundos você tava ousado. E conseguiu, Leandro? Conseguiu. O primeiro ano foi muito assim, avaliar a telemetria é uma coisa que a gente estava, né, com o Hector falando aqui do Valentino, quanto ele precisou estudar uma nova geração para performar, porque muda tudo, muda a moto, muda a eletrônica da moto, então às vezes um estilo antigo, você põe a moto muito deitado por muito tempo, a eletrônica está limitando potência porque a área de contato do pneu tá pequena, a hora que você joga a moto para cima, trabalha num estilo mais de jogar o cotovelo para o chão, você na telemetria vai liberar 20, 30 cavalos a mais, às vezes naquela mesma situação, pela uma nova postura corporal. Nossa, é verdade. Tem que mudar todos os parâmetros de leitura da moto, né? Com Para se adaptar a essa certeza. condição mais extrema, né? Cara, estudei muito a MotoGP. Então, quanto antes você colocar a moto em pé, com uma moto de 300 cavalos, despejar, você está abrindo a área de contato. Eu falando isso com o Iannone, ele me mostrando uma vez a telemetria, que a postura ainda fala muito. Que eu falei, poxa, a moto ficou tão tecnológica que hoje tanto faz muito o piloto, nivelou. Ele falou de forma alguma, ela só controla para a gente ter mais segurança. Mas se você tiver uma postura melhor, para oferecer mais borracha, para oferecer um contorno diferente, sabe, distribuição de peso diferente, a eletrônica pode, naquela mesma situação, liberar 20, 30, 40 cavalos a mais do que eu estar num estilo Mick Durham, com a moto lá deitada. Que era o que eu fazia, esse tipo de tiozão do track day. E é o que o old school a gente faz. Mas a Old school foto, faz, cara. Então, a foto sai fica mais bonita, a bonita, foto fica Sai bonita. bonita. Mas você Pra pro sabe qual é a Instagram fica loucura? legal. É que Na nem época que eu- derrapar, né? Na época que eu andava, meu estilão era esse, old school tal. E eu cheguei a virar um 44 Interlagos. Só que tinha uma molecada que vinha estilo máquina e não virava os mesmos 44. Porque, obviamente, mais tempo de pista faz diferença. Agora, para virar esses 39, todo mundo já anda nesse estilo novo, já anda nesse estilo... Você vê o Gandola, Mark ainda Marx, né? tem um pouquinho, Tem ainda. né? O Tem, Gandola é o argentino, né? O argentino, ele nem sai da moto. Então, tem algumas particularidades que fazem milagres. Mas, putz, para andar na mesma moto com o Theo, então, eu investi muito, muito, muito. E deu certo, deu certo. Ele era o primeiro ano dele de 1000, então às vezes eu ficava 1 segundo só do Theo. Legal, virei o mesmo tempo do Theo. Daqui a pouco o moleque ia lá na pista, baixava 3 segundos. Eu falei, não, 3 não. Daí eu olhava a telemetria, não dormia à noite, não tomava uma cervejinha nem para comemorar. Foi um ano que eu levei muito a sério. Consegui Legal. ficar 1,5 segundo, 1 segundo do legal. Theo, 2 segundos no máximo. Foi assim. Daí depois agora eu tirei a mão porque... é muito frenético. E a moto é o seguinte, quando você vai pra pista andar, você senta na moto, anda, virei legal, confortável. Aí você olha o tempo, você tomou um caminhão. Aí você volta, anda mais rápido e fala assim, não. Agora foi. Agora você tomou meio caminhão. Aí você vai lá que nem louco, você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você está chegando perto do que você quer virar. Cara, certo? Eu e- lembro até hoje, quando eu virava esses 44 Sim. foi o melhor, o jeito que eu entrava no Laranjinha, assim, umas 2 ou 3 vezes, eu falava assim, Entrava para cair. nossa senhora. E cara, essa com é a pneu diferença. novo, Mas então- todas as vezes, isso vale com a pilotagem. Eu tive, assim, em 2007, um lançamento com a Michelin na França e estava o Colin Edwards. Foi campeão mundial de Superbike e foi um cara que desenvolveu muito MotoGP com a equipe oficial, junto com o Valentino na Yamaha por muito tempo. E ele me deu um toque que eu saí andando igual um doido, deitando a moto pra caramba, e ele tirou a telemetria. A primeira vez que... Vem aqui um pouquinho. Ele, vai mais devagar que você vai ser mais rápido. Eu falei... Como assim? Ele mudou uma chave que foi muito da pilotagem que eu aprendi com um brasileiro, com o Jorge Negrete no motocross, que não adianta ser vaca louca. A gente põe muito. A agressividade tem a ver com tocada forte. Na moto, quanto mais fluido, mais respirar, mais domínio, porque quando a gente exercita muito a calma, uma boa respiração, a gente entra num nível de concentração muito melhor, uma flutuação de percepção. Toda vez que você vai na moto, eu preciso baixar tempo, é o que você fala, às vezes você volta para trás, O braço você acaba braço com o duro, braço, desgasta a moto. Todas as vezes que eu falei, não vou aguentar nesse ritmo, vou tirar a mão, olhava no lap time e vinha tempo. Baixava Que loucura, tempo, né? muito louco. A moto velocidade eu diria que talvez seja mais esporte do que o automobilismo de carro, né? Ele depende Com certeza. da sua concentração, da sua respiração, do seu físico, assim, um nível muito elevado. Tanto muito. quando eu fui correr de carro, eu falei, o quê? É isso aqui? Sentado? Amarrado? Só mexe aqui? Não precisa molezinha. pendurar, não precisa- Cara, a moto é a boca seca, é você usando. Nossa, é. E, meu, mais ou menos, um Quantos- final de semana,
medido. No verão, uns 3 quilos, 3,5 Pô, quilos final de a semana. gente perde de Quantos líquido. pilotos você já deu aula? Você tem um número mais ou menos de alunos formados hoje? Eu parei de contar uns 4, 3 anos atrás, passou de 15 mil. 15 Cruz, mil. 15 mil? Desses 15 mil, pode ter certeza que metade chegavam lá e o braço era assim. Nossa, no começo da Metade pilotagem. não, pessoal. Aí ele 99,9%. ensina uma coisa super básica. A pilotagem é aqui, ó. Não é aqui. sustentação. Você que tá vendo É a aí, rédea do depois cavalo. Vocês vão fazer o curso do Leandro. Essa lição É a já é primeira. 50%. Pilotagem é aqui. Pontinha do pé, prende a perna no tanque. Parece que te Muda apresentaram tudo. a mágica. Mas essa é uma das chavinhas mais difíceis de virar. Muito. Eu fiz um curso também, não foi o seu no caso, mas foi do Rafa Ah, Pasqualin. que vergonha. Que vergonha. Ah, mas Preciso tá fazer bom, o seu do também. Rafa Rafa também. Rafa, Muito... Rafa, Rafa, pô, abração, quer ser, Rafa, Rafa demais. é monstro também. Mas, cara, isso é uma das coisas mais difíceis, porque assim, você acha que você é programado a acreditar que é o seu braço que tá fazendo, né, o controle da moto, assim. Até você entender que é com a perna. Tanto que O braço é a praticamente sintonia fina, né? Quanto mais solto você deixar, mais você atua no guidão com um contraesterço, que é uma mudança rápida de direção. Se você tiver com qualquer peso na moto, pensa que aquele apoio é a direção da moto. Então, se você freia a moto, uma coisa que a gente faz, freou forte, o peso vai em cima do guidão. Para ir para trás, você empurra o guidão. Cara, você está acabando com a direção da moto. Você está dando sobrecarga de pneu, você está endurecendo a suspensão, tudo. Então, quanto mais solto, igual um cavalo você tiver, muito mais assertiva está à frente, muito mais segura de aderência a gente tá e a moto vai fluir. Tudo que é carga ali na frente, cara, tem que ser para sintonia fina de direção. Aí. Muito bem. Falando assim, parece. Falando assim é tão Fácil, simples, né? Tranquilíssimo. Agora, você estava falando, eu estava lembrando do Marc Marques, né? E acho que o que o Marques está fazendo esse ano é um negócio que acho que o Verstappen vem fazendo, que o Marques vem fazendo, vai colocá-los ali, já está, né, entre os 2, 3 maiores de todos os tempos. E vendo a última corrida do final de semana na República Tcheca, o Marques, isso que você falou é perfeição. impressionante. República Tcheca? como Não, Tchequia. Tchequia, agora Tchequia. mudou, né? Eu não Mudou. vou conseguir falar. Tcheca. É Pernod, República Tcheca, os nomes. Como o braço dele tá você percebe que o braço dele tá muito mais solto e mais arqueado do que nunca, né? Eu não sei se Sim. eu percebi isso nessa última corrida, o quanto ele tá com a parte de cima do corpo cada vez mais leve, né? E aí eu te emendo, o que você acha por que o Marques está tão acima dos demais, pegando a moto do Bagnaia, que foi bicampeão, e ele chega em primeiro, o Bagnaia em sexto? O que você vê que ele tá fazendo? Ó, até um ponto antes da gente falar direto do Marques, você falou só da Ducati e da sustentação. Eu lembro quando o Lorenzo, foi para a Ducati. Eu tive uma certa amizade com o Lorenzo, porque a gente andou junto aqui em 2015 e a gente se deu muito, brigou na pista, como sempre com o Lorenzo, né? Ele tomou minha moto, a gente, falou, só tá andando mais, me parou, foi totalmente desagradável. Depois ele é super competitivo, muito bacana. Daí quando ele foi para a Ducati, passou 2015 aquela briga com o Valentino, tudo, a imprensa caía matando nele. E eu não estava lá para fazer polêmica, nunca usei de polêmica para fazer matéria. Então a gente teve uma troca muito bacana. Quando eu encontrei ele em Milão no final do ano, né? Ele, aquele ano da Ducati, eu perguntei, cara, como que foi seu ano? Ele falou, o mais desastroso e o melhor do mundo. Porque ele falou, não me acertava na moto. Eu mudei mais de 100 itens da moto e não me acertava. Ele falou, você acredita que a hora... Isso o Valentino. Não, o Lorenzo. Ele falou, você acredita o na Lorenzo, Ducati? no final da carreira dele, ele andou de Ducati. Então, lembra que do nada ele não andava, daqui a pouco, 2 poles seguidas, Ganhou ganhou corrida, 2, 3 corridas. Ele falou, você acredita, quando mudaram o encaixe do tanque, onde me sustentou e soltou meu braço, eu consegui virar as voltas mais rápidas e soltar esse braço que você está comentando do Marques, de sobrar energia até o final da prova. Agora, voltando do Marques, pessoal, o Marques é mágico. Eu sou fã do Valentino Rossi, eu tenho exatamente a mesma idade, 2 meses diferentes do Valentino Rossi. Eu trabalhei quase 10 anos indo para a MotoGP pelo Autosport, viajando para fazer cobertura, mas cara, é de tirar o chapéu para mim. Acho que o Marques está até um ponto acima, numa importância até de desenvolvimento da MotoGP, de transição. O Marques não é só agora. O Marques sempre foi mágico mesmo. Ele era um cara que, largava do box e ganha uma corrida. As mágicas que eles... você vê pelo piloto, assim, pelas mágicas que acontecem ao longo da carreira, de não ter a melhor moto. Sai a corrente do cara. Aquela corrida histórica que ele dá no macacão, a gana que ele tem, dele monta na moto reserva e só consegue abrir uma volta. Ele só tinha uma moto e faz a pole. Em Austin, né? Eu nem lembro, essa lá atrás...
São coisas que eu presenciei do Marques e você fala, cara, é de Não é arrepiar. possível, né? Que não é possível, ele é um extraterrestre. Ele, quando eu fui, acho que no Catar, a primeira que eu tive exclusiva com ele para bater papo foi em 2014, estava no Catar batendo papo com ele, e ele estava com o pé machucado, porque ele terminava a MotoGP, o ano, ele ia correr de flat track, mas não era um flat track de brincadeira, era um mundial, e dava pau em todo mundo. Ele estava dando pau no campeão mundial, na última volta o cara derrubou ele, para ele não perder do cara, quebrou o pé do Marques, mas o Marques, ele é assim, e ele fez a Honda ficar por muito tempo, mesmo com a moto boa, e agora ele tem... Mas a volta é difícil, né? Ele é um cara que passar pelo que ele passou e voltar a performar como ele tá... Põe a foto tem que a gente muito tem de da- 2019 do Marcos, só pra gente lembrar que... essa é da imagem, né, que ficou, Você tá e aí louco. quando ele volta e faz esse fenômeno... Acho que O ninguém acidente imaginava, dele né, foi cara? 19, né? 19, Acho que ninguém imaginava um cara tão dominante passar por o que ele passou e voltar a ser tão dominante O quanto braço talvez até dele mais, tem né? cicatrizes Tipo, gigantescas. é uma Você coisa- viu é uma coisa telemetria, impressionante. eles falam que não dá para estudar, que ele anda confortável acima do limite. Ou seja, ele consegue ter um conforto saindo... Bom, não é à toa, hoje ele ainda está controlando, mas pega a época Honda, aquelas fechadas de dianteira, nunca tinha visto ninguém controlar a moto, voltar num cotovelo no chão com a moto. Não, e só É. para trazer os resultados dele nesse ano, só surreal. para exemplificar, né? O pior resultado dele foi um abandono nos Estados Unidos, um P12 na Espanha e um P3 em Silverstone. O resto é primeiro. Porque ele caiu a Que de isso, Austin, cara? ele só quebrou a pedaleira, caiu e ainda conseguiu andar sem pedaleira Eu vi, um né? tempão. Eu isso, falei, cara? mano, da onde? velho? Eu tava comentando com o Leandro antes, dos 444 pontos disponíveis, né, para pontuação máxima para fazer até agora no campeonato, ele fez 85%. Ele tá com 381 pontos nível de de 444 que ele poderia ter feito. De 24 largadas, só em 2 ele não ficou no pódio. De 24. É bizarro. Não, É bizarro, bizarro. Isso é bizarro. Eu lembro, GC, a gente no final do Arcelha Debate, a gente fez uma vez era Rossi contra Marx. Eu lembro. E eu lembro que eu falei uma coisa que eu acho muito importante do Rossi era não só a qualidade dele como piloto, mas o que ele representava para o mundo das duas rodas, né? A gente aqui no Brasil e em São Paulo, a quantidade de motoboy que a gente vê com adesivo 46, tipo, do Rossi, é o que ele representa para o universo de todo mundo que anda de moto, né? E eu falei assim, cara, o Marques nunca vai chegar no nível de idolatria que o Rossi tem. E eu fico acho muito que feliz em reconhecer que eu estava errado. Tem duas, Porque é tem incrível duas o que ele tá discussões, né? Realmente esse da importância, que eu acho que não vai chegar no que o Rossi foi nunca. Mas- Porque eu acho que você tem o Senna, o Rossi, o Michael Jordan, Sim. o Pelé, Tiger Woods, sabe? Pelé. Tiger Woods. São esses ícones que os outros podem ganhar 2 vezes mais, mas a etiqueta do esporte acho que é deles, né? A etiqueta do Cara, que o era Valentino fez é incrível. engraçadíssimo viajar para o Mundial. Você vai para a Espanha, 80 e poucos % das pessoas torciam para o Rossi. Então. Era as arquibancadas lotadas, era tudo Rossi. época que Esse Lourenço e fenômeno. Pedrosa nunca- corriam, né? Você tá doido, até E na época Marques também, Marques. né? Época Marques foi assim, era bizarro. Eu nunca queria ser parceiro do Rossi. Eu lembro o Lourenço, cara, todo mundo, só de ser parceiro, falava mal, vaiava e todo mundo querendo. Meu, o Rossi foi um fenômeno, você falou muito bacana. Eu me inspirei minha carreira inteira de revista em fazer as empinadas do Rossi, as brincadeiras do Rossi. O Rossi fez um bem pro motociclismo no mundo, um bem Sim, pro motor, de aumentar assim a percepção confiança, né? de tudo. Todo mundo, um cara, pô, nunca gostou de moto, mas começou a assistir por causa do Valentino. Ele foi um cara fora da pista. Fenomenal, foi uma das coisas que eu falei muito com o Lorenzo, porque o Lorenzo, depois que você conhecia ele nos bastidores, cara maravilhoso, muito legal. Só que ele falou, eu não consigo estar na MotoGP, na competição e virar uma chavinha para agradar um repórter. Eu tô puto da vida, acabei de cair, eu tô lá para ganhar a corrida. Agora o Valentino, ele acaba com um psicológico de todo mundo, porque lembra com o Biaggi, ele saiu na porrada com o Biaggi, depois uma corrida, na subida da coletiva, tudo, meu, dizem, né, mas você vê que é verdade, eles saíram na porrada, chega na coletiva, o Biaggi com uma cara branca, isso tem no YouTube até hoje, daí perguntam se eles tinham brigado, o Valentino, imagina, ele é meu amigo, ele vai abraçar, o Biaggi, ele fica roxo, vermelho, meu, o Valentino é um... Personagem, né? É um personagem. Ele sabe dois jogar. cérebros. Tem, Tem três. 2 cérebros, 3. Três. Ele faz a parte
comercial, midiática, carismática e a parte de piloto ao mesmo tempo. A gente tá dando uma entrevista e vendo o tempo que o outro tá virando ali, pensando com o cada Max lado da talvez cabeça. também tenha os 3 cérebros, os 3 são voltados para pilotagem, né? Agora, uma coisa legal. Mas ele é um cara tão bacana. Todo mundo, por causa A gente do entrevistou ele, Valentino... Perguntar Disse, isso. a Eu gente- tive a oportunidade de entrevistar o Marx 2 vezes. Assim, mas papo de 20 minutos. Super cordial, super bacana, um cara mega educado. E eu tive uma impressão dele bacana, de não ser aquele cara que meio estrelinha, fora das câmeras. Ele pareceu ser um cara, um racer ali. E quando você fala de corrida com esses caras, eles gostam, né? Sim, você fala, sim. pô, eu corro no Brasil, você corre do quê e tal. Um cara é bem simpático. Na época eu ainda andava. Com o Valentino e com o Lorenzo eu nunca tive oportunidade. Como é que eles são no trato? Muito diferente? Você já teve oportunidades de gravar conteúdos com os dois na pista, disputar brincadeira de moto com eles? Você falou um pouquinho do Lourenço, que é mega competitivo. Como é que são os dois? Cara, o Valentino, de novo, ele não é à toa o nome dele, ele é um profissional extremo de se doar. Quando ele vira a chavinha, já que eu tenho aquelas coisas que às vezes a gente é ser humano, cara. Eu lembro quando eu fui correr em Jacarepaguá, eu acordei, eu não estava confortável com a última corrida que eu tinha feito rápido. Meu filho tinha acabado de nascer, eu não estava confortável, tinha acabado de assumir como repórter do Autosport, eu não tinha mais ninguém perguntando, eu tinha que falar com uma diretora super brava num sol de 40 graus. Meu personagem deu PT na moto, sobrou para mim, eu tive que... Daí eu acordo com um amigo meu que é do Errota, é um piloto italiano, me ligando, chorando, Simoncelli morrendo, né? É uma coisa que me chocou muito eu ter que ir pra corrida você tava naquele no final dia. de semana Tava de lá em pista? Jacarepaguá, eu tive que ver aquilo e ir pra lá com meu filho tinha acabado de nascer. Então, é uma coisa que a gente tem um lado ser humano que é muito difícil de administrar e o Osmar Prado foi um cara que me deu uma aula disso porque ele correu na minha garupa, você lembra O aquela ator ideia? Osmar Prado, foi legal. Não, Vocês correram 500 milhas com ele na Foi garupa, no né? final do Superbike Final do brasileiro Superbike? em 2009, eu corri com ele Nossa na garupa, ele gravando Caminho das Índias, novela das 8, eu falei, agora ou minha carreira vai pra cima ou não acaba, né? Mas ele falou assim, cara, a gente que tem uma exposição, a gente não tem direito com uma pessoa que te viu há 10 anos, é a primeira oportunidade. Às vezes morreu seu pai, tudo, você não... É difícil você controlar e ser uma pessoa boa. O Valentino consegue desligar uma chave. Ele é um cara gente boníssima, só que cada compromisso dele, ele faz a mais. Tipo, pô, você tirou foto com todo mundo, faltaram... Acabou o horário dele, mas faltou mais 20 pessoas, ele vai ficar até fazer as 20 pessoas. Não é à toa que todo mundo E compra você aí macacão. negando foto pros fãs, Bola. de tá encontro vendo, aí, tá Bola? vendo? Eu sempre digo. Que vergonha. O pessoal encontra o Bola em Portugal, ele fala, não, Não, aquele não lá dá. do Brasil é Não. outro. Ah, não, obrigado. Aqui eu não sou dos acelerados, aqui eu tô só a passeio. Já o Lorenzo cancela uma entrevista porque ele tá bravo, porque ele não virou. O Pedrosa, eu adorava ele, mas ele é sincero, ele não se faz bem. É sempre se cobrando a mais ali, mas o Valentino foi uma aula para mim de compromisso do que ele faz. E o Marques, eu sempre gostei. Ele era molecão, ele chegou na MotoGP molecão. É um moleque alegre que brinca com todo mundo. Só que, assim, a diferença, o Valentino a gente não sabe como se porta do lado dele. Todos os outros são pessoas famosas, caramba. O Valentino, cara, quando você tá do lado dele, você chora. É uma Você entidade, é uma entidade. Então, o cara não tem vida, ele não pode ir no banheiro. O Valentino, É. então, o bloqueio que ele tinha que ter é muito grande. Não, ele traz isso também, hoje ele corre no WEC, né? De BMW. Impressionante, cara. Cara, e assim, Você viu quando ele leva... sobe, ninguém sobe, né? Não, No palco. Nenhum é. piloto quer subir com ele. Exato, É só e a atenção que ele traz, que ele leva, né? Que é um mundo todo, né, totalmente diferente. Não necessariamente as pessoas que estão lá no WEC acompanharam o Valentino Rossi na tem carreira, essa idolatria mas, com a cara, parte da moto dele. o nome dele é o Valentino. The Doctor tá correndo de carro e, assim, ele traz isso pra categoria também. É lembro impressionante um ver. cinegrafista meu que tava... Cara, ele já tinha feito, porque eu me dei muito bem, a gente sabe que não existe cargo na vida, pessoal. Você é o ser humano, independente do cargo que você tenha. Eu, na MotoGP, eu trabalhava muito. Eu não podia levar um auxiliar, eu carregava, na época de câmera grande, das 500, aquelas Sony. Eu ficava com mochila de bateria, pesada, meu cinegrafista não podia entrar com tripé, a gente correndo. E quem que era um cara mais gente boa? O chefão da Alpine Stars vinha trazer água pra gente. O cara da Dorna, tem dois caras, Paul Bardolei e o Giovanni, que, cara, faziam de tudo. O resto,
torcia nariz, o caramba. E ele me punha nas entrevistas ao vivo. Só podia 3 emissoras ao vivo, depois do treino, os 3 primeiros, e depois da corrida. Ele sempre me punha. Eu era o último ali, daí o Valentino estava exausto. Já tinha tido um monte, caramba, putz, eu já não ia conseguir fazer. Ele falou, não, pode vir aqui, vem. Daí meu cinegrafista, eu falei, desculpa, ele é muito fã. Se eu podia tirar uma foto, eu não poderia fazer isso naquele momento. Ele, você tá louco? Ele saiu do treino, pegou o celular, tirou uma foto com o meu cinegrafista. Olha, então, são atitudes que outros pilotos dificilmente teriam. Exato. E é o que você falou, né? Imagina a marca que ficou, né, na vida do seu cinegrafista, ter esse momento que pro Valentino foi 1 em 1 trilhão que ele já tirou fotos. Mas para aquele cara, né? No Velocitar foi a mesma coisa. O Velocitar acabou o tempo dele, ele ficou mais uns 15, 20 minutos só tirando foto. Isso é incrível. Muito bom. Bom, atropelamos a pauta aqui. Não, atropelamos. Aliás, a gente nem respondeu da moto, né? Foi para o Endurance e a gente ficou 2 anos correndo com a mesma moto. O óleo meu não quebrou a moto. A gente desenvolveu mesmo, voltando lá. E aí, qual é o protocolo? Vocês trocam de óleo toda a corrida? Tem um mínimo para andar? Como é que você sabe? Cara, a gente fez de tudo, tá? A gente, lógico, a minha moto, quando eu quero performance, depois que já desenvolveu óleo, lançou, a cada corrida a gente troca, né? Mas a gente fazia o final de semana. E continua 2 horas a corrida ou diminui? Agora 1h30. 1h30. Uma hora E e você meia. faz quantos instintos? Geralmente 2. 2 de quanto tempo? Eu tenho até 30 minutos na pista, então vai ali, às vezes eu tô brigando por 30 segundos, eu vou ficar até tentar como se fosse 29, 2 corridas mas se eu curtas. passar, acabou a corrida. Se eu entrar com 30 minutos e 1 segundo, penalização de 2 voltas, como acabou. se fosse 2 corridas curtas de 12, 13 voltas. Então, como uma tem. corrida dá 20 pô, ficar meia hora ali Não, na lógico, meu acabou, Deus, acabou uma corrida e você já tá morto. Daí você toma outra, água em 20, 25 minutos, você sobe na moto. Quantos dividem a moto? Quando eram 4 stints, só tava eu e o Theo. No ano passado fui eu, o Theo e o Kaká, porque o Theo estava correndo na principal corrida rápida. Eu falei, se ele cair, eu não tenho piloto para dividir, então foi estratégia. Esse ano tô eu e o Fio Aurora, tiramos a mão, foi de um moleque de 17 anos para um jovem de 54 anos para dividir a moto comigo. Só que agora uma novidade, o Turquinho entrou na última etapa junto comigo de 600, porque eu usei esse ano para desenvolver. Estou andando de ZH2, uma Naked com 40, 50 quilos a mais do que as outras. Então, na balança veio o Turquinho de 600. Volta aqui no comecinho pra gente puxar um pouquinho do que a gente tinha guardado aqui pra mostrar pra nossa audiência. Volta lá no começo, tem vídeo do Leandro de recorde de velocidade, é isso? Lá no começo? Olha aqui. Esse vídeo aí, não é? Esse aqui, ó. ó. Conta um pouquinho dessa maluquice que você fez, Leandro. Cara, que Nossa, bom, que isso aí, delícia. meu Deus do céu. Quem nunca, não? Quem gosta de velocidade, meu? Tá na pista do aeroporto no avião, só fica imaginando traçado, cara. Exatamente. Era meu sonho andar num aeroporto. Mas meu pai é militar, né? Em 98, se não me engano, 99, quando veio a Hayabusa para o Brasil, aquela época meu pai conseguia fechar uma estrada e fechou para 2 rodas para baterem um recorde de velocidade. Logo depois eu entrei em revista, eu falei, eu também quero bater. E nunca consegui nenhum lugar. Então, E naquela época era quanto, você lembra? 301, 301. certinho que deu velocidade real com a Hayabusa. Bateu 300, o piloto tirou a mão, falou, chega, tá bom, tá recorde batido. Um abraço. Um abraço. Daí, nossa, eu tive a felicidade de ter pessoas, o Juan, que é o administrador do aeroporto de Brasília, a pista principal, conseguiu 2 dias a pista, 3,5 km, 45 metros de largura. Vai lá, menino, vai bater seu recorde. Você é maluco. E daí eu peguei a H2R, na época a Panigale V4, pra gente tentar bater esse recorde. Daí eu tinha recorde de uma moto original, que eu ia fazer com a V4, tinha que bater os 301. Porém, acho que a MCM americana, ela tinha feito 306 com a Panigale. Aqui, ó, 357 ela corta. Ó. Daí, não, 357, ela volta 356. Mas essa era a H2R. aqui. H2R. E daí eu queria chegar na máxima, cortar de sexta com H2R. E a gente, putz, cara, foi... Todo mundo acha, é só ir lá acelerar. Não é. Fui 3 meses antes para ver. Definitivamente não é. Não, se acaba o freio. lógico. Um lado, ó lá, é uma ribanceira. O outro lado eu tenho uns 100 metros de terra para sair capotando. Então vamos para aquele lado, para começar. Putz, que pneu? Pneu quase destruiu. Quase cai a 350, deu bolha de estourar, ia estourar o pneu no primeiro dia. A H2R era uma moto que ficava muito em eventos, então ela não funcionava. Ligar uma coisa, só que ela tem 8 bicos injetores. Eu nem sabia, fui saber porque eu tive que desmontar de madrugada. Aquela tensão de 3 meses. A hora que entra na pista, gente, espera um pouco, depois a gente grava, eu preciso quebrar um... Eu tô morrendo de medo dessa moto. Acelerar a H2R não é simples. Claro, é uma não é moto simples. A hora que eu Supercharger, entrei né? na reta, ela...
tudo sujo os bicos. Cara, no primeiro dia, então, eu tive que arrumar uma pessoa que me ajudou, a gente limpar os oito. Foi até 2 da manhã, o pneu quase estourou. Tudo que deu errado no sábado, daí domingo a gente E conseguiu. quanto foi o recorde dela? A gente chegou, velocidade tudo com o Instituto Maior, 337 real, é onde ela corta em sexta, e a gente, e foi muito louco que com a Panigale eu queria bater a equipe americana, eu 305, já tinha batido o recorde brasileiro, 304, 305, falei, como que eu vou fazer? Só que meu cotovelo, por ser alto, ele fica para cima aqui eu não consigo encaixar aqui. Para eu encaixar, eu falei, será que... Gente, às vezes eu brigo com velocidade, um espelhinho levantado, aberto, um espelhinho fechado, dá 10, 12 quilômetros numa Hayabusa de velocidade. E eu falei, cara, é arrasto aerodinâmico. Já tinha perdido mais de 10 quilos, estava usando um macacão 52, que eu não entro nunca mais na minha vida em outros 52 por causa de arrasto. E daí eu falei, cara, eu levantei, não sentei no banco, pus a bunda lá atrás, encaixei aqui, olhei para a pista, daí encaixei a cabeça, fechei, eu encaixei de lado, eu falei, não, por um tempo eu vou ficar assim, e daí deu 307 e consegui fazer. E os dois foram homologados, tanto pela Ducati quanto pela Kawasaki Esses Japão. vídeos estão no canal da Duas Rodas, né? Canal no meu e no da No teu Duas da Rodas. Duas Rodas. Então, pessoal, depois dê uma olhada Esse lá, vídeo porque é eu legal. lembro que eu vi na época. Não, isso aí foi Cara, legal. isso aí Coisa de é É maluco. que todo mundo maluco. tem uma coisa, ela deu 400 na ponte. Não teve nenhuma, não desmerecendo de forma aquele alguma. da Turquia. Belo vídeo do turco, mas é uma velocidade de painel, onde você sabe, se eu altero o pinhão da minha moto, tudo vai marcar muito mais na minha moto. Às vezes, dependendo da R1, ela vinha a 300 na reta, porque estava 270 real. Então, não é uma velocidade real. Alteraram, não tem como ela chegar original numa velocidade de 400 por hora. Tanto que quando a gente teve que mandar todos os dados de V-Box Performance para o Japão, e eles aferiram e falou, é exatamente onde ela corta. Nos testes de desenvolvimento deles, ela chegou 337 por hora. Não tem como ela passar disso. Olha. 317. É que dá 300, quase muita 360 de painel. E eu tentei, e o ano passado, a gente quase foi, porque eu falei, eu quero bater os 400 real. Daí a RK conseguiu projetar no Japão, eu tô com essa relação lá. Mas a nossa conta acho que vai dar 390 e pouco, eu precisava. Só que daí eu não consegui mais o aeroporto agora. Qual o seu Não, objetivo? eu parei. Faz o recorde de ré, sei lá. Inventa alguma coisa. Exatamente. Máximo de velocidade de primeira marcha, sei lá. Bom, vamos voltar para nossa pauta aqui, que a gente falou de tanta coisa legal. Falar um pouquinho de WEC. Valentino Rossi correu aqui em São Paulo. Dudu Barrichello deu show. Show, hein? Em Show. terceiro lugar, uma ultrapassagem incrível na segunda perna do lago por fora. E a primeira vitória da Cadillac no Mundial de Endurance. Né? O Mundial Tem de Endurance tá incrível. a ultrapassagem aí, acho que pra gente ver ou não? Tem, Você- olha lá, o Dudu pódio. Tem o Dudu do pódio. Acho que passou. Não, já foi. Ah, Aqui, tá ó. aí, boa. Olha lá, só pra gente ter. Essa daí faltava menos de 3 minutos pra acabar, às 6 horas de São Paulo. Esse aí, o Dudu lutando contra o carro da Iron Dames, o Porsche 911 GT3. Cara, foi incrível, assim, a gente tava lá no Interlagos, né, acompanhando, público, assim, ovacionando de um jeito que fazia tempo que a gente não via. Veio abaixo. Veio abaixo o público, cara. Foi muito impressionante ver essa disputa no finalzinho da prova. Se tivesse, mais uns 15 minutos, ele pegava o Corvette da TF Sport. E aí, Gerson? Quando E o eu tá lá? bichinho não... Quando que... Eu tô vendo com o pessoal da Mobil aqui, já estamos com tudo praticamente certo pro ano que vem ir pro WEC, não é? Sim, olha lá. Só tá faltando alguns milhões de euros aí para ir pro WEC. Mas, cara, é uma categoria incrível. Agora, vendo aqui, uma coisa que é muito diferente no carro e na moto. Passar na segunda do lago, por exemplo, em qualquer curva de moto, se você tiver mais rápido, você passa fácil, não passa? Sim. Porque você tem espaço. Tem espaço. Tem é. espaço. Aí você viu a moto da frente, o caminho um que ela pouquinho pro escolheu, lado, né? Um você pouquinho. só bota um pouquinho pro lado e passa. Tanto que na moto, às vezes, você passa até meio sem querer, né? Uhum. Você freia mais O cara forte. dá uma erradinha, você freia mais forte, aí você fala, vou soltar um pouco, passa. No carro, depois que você vai correr de carro, a diferença, o Dudu fez um negócio incrível aqui, acho que a mágica dele foi dar um circuito quando você sai mais rápido da curva, que é como ele saiu, com muito mais ação. Você tem um Porsche 911 GT3 Te bloqueando, e 2 né? metros de bloqueando, largura, fechando. bloqueando. Você vê que ele vai sair com velocidade aí e A o mágica carro dele, cresce ele na fez frente uma dele. Ó. ultrapassagem quase de moto velocidade. Olha onde ele achou o espaço. Olha como E o carro olha onde ele cresce na passou. frente dele. ó. Animal. Ele tava com muito mais ação nesse momento. E assim, ele foi ensaiando esse momento, essa ultrapassagem, sei lá, umas E 4 agora voltas. vai, laranjinha. Bela. Não é pra qualquer gringo vir Laranjinha, fazer igual o brasileiro não, ali. não, Esse laranjinha, uma é o curvinha- segredo de Uma Interlagos. curvinha enjoada. A gente tá nesse segmento aí do piloto do mês, aqui
do nosso que a gente elege, tem o Dudu, e tem outro também que vale destacar, Diogo Moreira, né? Diogo Muito Moreira, legal falar do piloto da Dioguinho. Moto 2. Esse aí também tá dando show, né? E você pode falar que você acompanha ele desde criança, Cara, né? desde criança ele ia treinar, ele fazia escolinha de motocross lá em Bragança Paulista. Ele é um talento no motocross, um monstro. O moleque andando no motocross é muito forte, é muito bom. E ele, daquilo que a gente estava falando de talento, ele, eu acredito há muito tempo, porque ele tem o reconhecimento dos pilotos. É uma coisa que, infelizmente, todo mundo precisa de patrocínio. Então, hoje tem muita porta aberta para um piloto bom, que traga bastante dinheiro, do que, às vezes, um ótimo que deixou de ter um destaque lá para estar no lugar mais alto. O Diogo, ele, cara, treina com os Marques. Ele anda na frente direto. Ele foi chamado no rancho do Valentino. Ganhou. Ele falou, acho que não me chamam mais, né? Primeira vez ganhou do Valentino e do Luca Marini lá. Ele é um talento nato. O Dioguinho, eu aposto nele. Você acha que ele já tá na MotoGP o ano que vem? Ele já tem. Já tem Já tem andando para conversa, 2027, né? Quando eu andei com ele, tem o quê? Alguns meses, eu andei com ele, fiz uma matéria, né? A gente de R3 lá em Capuava, de bastidores, ele já tinha proposta para continuar mais um ano pela Yamaha na Moto 2, né? E ir para a equipe satélite, como aconteceu, como anunciaram. É pra MAC, né? Para a MAC, mas... putz, ele tem, certeza. Quem que não queria agora? Tá faltando hoje um pouco de piloto. Tá faltando ali. Agora, você falou duas vezes sobre motocross, né? O quanto que o motocross ele é importante para o piloto de moto velocidade, assim, tipo Superbike, tipo MotoGP, assim, em termos de treinamento? Cara, é monstro. Motocross, só existe um risco, é igual o cara da Fórmula 1 não pode esquiar no contrato, porque se machuca. O motocross seria... acho que a melhor preparação. Primeiro, a gente pode estar na academia, em simulador, fazendo o que for, não tem o reflexo corporal ali. Motocross é você andar sem aderência o tempo inteiro. Então, isso te leva a você ultrapassar o limite na motovelocidade com controle. Então, você está sempre buscando algo a mais que, às vezes, a pessoa que não está tão treinada ali. Um dia de chuva, quem está do motocross destrói ali. Parte física, considerado por vários preparadores de alto nível que o motocross só perde para um Ironman de exigência física. Pega o motocross, tenta fazer um treino de 15 minutos. Eu, assim, tô sempre voltando. Motocross é a minha essência, é a minha base, é um esporte maravilhoso, mas ele não admite fiquei um pouquinho sem treinar. Esquece, você não anda de motocross. Motoveloz, você sempre volta barrigudinho, fora de forma, você anda um pouquinho, tira um pouco a mão. Motocross é você emendar uma mesa, você está pulando aqui, começou a dar dor nas costas, eu tenho que emendar. De segunda que eu estava, acreditar que é em quarta, eu tenho que ir, sabe, a aposta é muito... Agora os pilotos eles estão treinando mais em flat track, que machuca menos, que não tem pulo, né? 100%. Que Eles adotaram... é o pulo, né? Se não me engano, o Valentino, eu lembro uma pré-temporada, não vou precisar o ano, mas ele andava muito de motocross e ele machucou e ficou fora de corrida. Depois disso, eles levaram muito a sério. Cara, não queremos motocross. O Marques faz direto, caramba, mas daí foram para o flat track. Tanto que o Valentino, o Valentino, quando eu falei com ele, ele teve uma época, só ainda curiosidades aqui, mas eu estava falando muito com o Lin Jarvis, né, que é o chefe da Yamaha por muitos e muitos anos, né, e falando de talento, né, falando do Valentino, ele falou, cara, todo atleta de ponta tem a validade do seu talento. O Valentino voltou agora para a Yamaha, isso foi 2015, voltou através do marketing, não foi pelo racing, porque ele não performa mais no racing. Ele falou, Valentino, dizem as más línguas, eu adorava uma balada como todo italiano, fumava seu cigarro como... Só que o talento dele era tão absurdo que ele montava na moto e sumia. Ele, depois, muito tempo, para ele voltar, ele ficou no box vendo telemetria que ele não via mais, ele foi estudar conceito de Marques, aprender a ver no vídeo, e o próprio rancho veio o flat track, não é só pela diversão dele, é para colocar o molecada da Moto 3 e manter ele lá em cima. Então, o treinamento, o flat track, fez com que ele tivesse toda hora... O primeiro campeonato dele na MotoGP foi em que ano? 2002, né? Do Valentino... Acho que ele emendou 2002, 3, 4 e 5, se não me engano. Mas por aí, foi por aí. Por aí. Aí em 2006 ele perdeu pro Reinen, ganhou acho que 8 e 9 e tal. Depois surgiu o Lorenzo, Sim. ele foi para Ducati. Que aí acabou, era para ter acabado. Então, como aconteceu com o Marques.
Foi Mugello, ele quebrou a perna, daí ele saiu por quê? O Lorenzo já estava sendo mais rápido que ele. Ele conseguiu ficar 1 ano e pouco segurando o Lorenzo na inteligência. O Lorenzo era mais rápido, mas ele passava e freava, sabe, aquela corrida, eu não lembro, mas aquela disputa, as motos Fiat, lembra aquela época? Ele conseguia na estratégia, mas ele já estava mais lento que o Lorenzo. Daí ele apostou ir para a Ducati, ele quase faliu a Ducati, porque não era uma moto boa, ele já não estava mais performando, ele fez investir em mudar a moto pra caramba, e daí ele, não queria aposentar ainda. Daí ele fez de tudo, eu lembro, mais ou menos, vou chutar, mas ele tinha um salário perto de 10 milhões de euros, regalias pro amigo dele, o chefe de equipe, já vai ver o nome dele aqui, mas ele tinha tudo. Útil, né? Útil. Daí ele chegou para ir para a Yamaha, foi meio que pedindo, entrou pelo marketing, pelo significado do que ele fez, do que ele vende mais de roupa, de moto, de macacão, de tudo, entrou ali ganhando, seus 3 milhões. Ele aceitou sem ter o útil, paga a passagem dele, tudo, tiraram tudo que é regalia. E a partir dali o Lin Jarvis falou, é de tirar o chapéu. Hoje acabou o talento dele. Hoje ele é pura dedicação, coisa que ele nunca fez na vida. Ele está aqui estudando, ele está... Então, 2014, 2015, ele treinou como ele nunca treinou na vida dele para ainda estar em segundo, brigar, ganhar em Assen com o E eu vi um documentário, não lembro se foi um documentário, uma entrevista dele, que ele falou abertamente isso, eu fiquei até meio em choque, que ele esperava que a carreira dele fosse até 2010, 2011, aquela época da Yamaha. E depois disso ele achou que ele teria uma sobrevida, etc, etc. E ele meio que se disse surpreso como ele conseguiu performar ainda depois de tantos anos e correu até 2021, né? Isso é uma loucura. Para quem não lembra, essa volta dele para a Yamaha em 2015 foi quando ele disputou o título com o Lorenzo até a última etapa e teve aquela polêmica que o Marques de Honda, já fora da briga pelo título, começou a atrasar a vida do Rossi na Malásia. O Lorenzo era da Honda. Não, era o Lorenzo e Rossi na Yamaha, e o Marques era da Honda. E o Marques estava fora da disputa do título, eram só os dois. Só que o Marques começou a atrasar a vida do Rossi na Malásia, porque não se sabe, ninguém sabe exatamente por quê. Se era porque não queria ver o Valentino ganhar mais um título e tal. E aí o Valentino deu aquela intimada nele e meio que sem querer... Ele, maior arrependimento da vida dele. O Marques dele. caiu. Parece que o Rossi derrubou ele com o chute, mas não foi o chute que derrubou, né? Ele meio que deu o chute quando ele já estava caindo. A atitude não foi ele péssima, mesmo, se arrepende até hoje. Putz, ele teve que largar, eu tava na última etapa. Nossa, foi uma das coberturas mais malucas. Eu lembro daquela corrida, eu até tremia na largada. Isso em casa, imagina que essa briga que tava, mas briga, tava na Espanha, em Valência, e o Lorenzo, que é espanhol, e o Marques sendo vaiado, escrachados, eles não podiam sair em lugar nenhum. E o Rossi teve que largar de último, né? Imagina a gente fazendo essa cobertura 10 minutos antes de começar, quebrou a máquina do meu cinegrafista que eu tinha para fazer. Nossa. Cara, daí a Dorna, cheio de Giovanni, foi buscar a máquina correndo, tudo, mas o Valentino, eu tenho a foto disso, posso até te passar, a foto da cara dele, o semblante dele, o final de semana inteiro, ele não sorria, não deu entrevista pra ninguém. Caramba, ele já sabia que tinha perdido o porque ele largou em último por conta... Ele teve uma punição... por ter derrubado o Marques. Que aconteceu na Malásia, largou em último. Se eu não me engano, chegou em terceiro, mas o Lorenzo ganhou e foi campeão, né? E o Lorenzo, eu lembro ele falando, uma das vaias que ele teve na coletiva de imprensa foi pesadíssimo pra ele. Daí logo depois ele veio, ficou do meu lado um tempão, a gente conversando, ele falou... É o pior título da minha vida, porque se eu não ganhar, eu sou horrível, porque tá tudo para eu ganhar, só preciso chegar na frente de um cara que tá largando em último. Se eu ganhar, eu não vou ter mérito nenhum, porque ele que perdeu o título, não foi eu que ganhei. Foi um ano, cara, foi um ano bizarro, esse ano foi o que eu mais viajei, né? Pela MotoGP, foi muito legal. Que loucura. E já que a gente tá falando de performance, vale lembrar que a linha Supermoto 100% sintética da Mobil também é o lubrificante recomendado para extrair máximo desempenho e cuidar muito bem do motor das motos de alto desempenho que a gente tanto curte. Então, seguimos. É isso, seguimos. Temos aqui na nossa pauta adiante. Pode passar aí, meu querido. Mostramos aqui a vitória do Dioguinho lá e Brazucas no grid. Brazucas, aquele nosso rolê pelo que aconteceu lá fora. Felipe Drogovic, né, fez a sua estreia na Fórmula
E como substituto, né? Ele andou no lugar do Nick De Vries na Mahindra, porque o De Vries estava aqui nas 6 horas de São Paulo. Então o Felipe acabou sendo convocado e teve um desempenho Boa estreia, né, bastante com elogiável. pontos. Boa estreia. Terminou em P7, né? Primeira vez que andou na Fórmula Berlim, E. né? Exatamente, em Berlim. E então ele foi um dos destaques também lá fora. E nesse mesmo GP, nesse mesmo EPRI, EPRI, né? Sérgio Sete Câmara ficou em P9 e o Lucas de Grassi em P12 também. Então, legal destacar aí o Felipe Drogovic. E o Fefo Barrichello foi lá visitar e fez um teste de Fórmula E também, que foi bem legal, né? Foi. Exatamente. E o Fefo que ganhou também esse final de Ganhou semana. Esse também, final de é semana verdade. também, né? Eurofórmula Eurofórmula, exatamente. Família ganhou esse final de Barrichello. semana. Essa foto tá entrando aí na edição pra gente mostrar, mas também é mês bom Pois pros é, Barrichello, família né? Barrichello. Exatamente. O Rubinho Reformou. também ganhou na NASCAR, na corrida noturna. Foi final de semana bom aí, Júlio animado. Gostam um pouco eles, parece. Né? É, Eles gostam exato. A gente já tinha falado disso, mas a gente não fez podcast depois disso. Não né? fizemos. Por isso que estamos fazendo esse recap. Muito bom. Então, E agora eu vou perguntar para vocês. Claro, agora por inverte favor. aqui. O que vocês acham dos elétricos? Eu tive a oportunidade esses dias de andar na Porsche, né? A Taycan, a Weissach, né? Que é aquele pacote nossa, aquele ali. maravilhoso. O roxo, o aquele GAC, o aquele carro roxo, né? Hypetech, né? O Ultimate, que tem 1.224 cavalos. Nossa. Cara, tudo que a gente fala vai perder o prazer, o caramba, é só ligar aquele botão, a vibração do som, dá aquele prazer que falta. Eu tô maravilhado com os carros. O que você... não, em relação à velocidade, eles são incríveis. O que esse Porsche, o Taycan Turbo GT faz na 42 pista... em Interlagos. Assim, 42, então. Lá no Velocitar, saindo da curvinha 4 lá do nosso traçado, você dá o pé, você fica até meio tonto, perde a visão, né? Eu sempre falo aqui, para mobilidade urbana e para mim o elétrico é imbatível, é excelente. Agora, para competição e para o entusiasta, ainda falta um pouquinho, né? Mas eu acho que para gente que gosta de carro e gosta até de moto, né, cara? É assim, moto elétrica é um negócio que ainda tem muito pouco, né? Ainda Eu tem acho pouco, que né? em relação ao carro tá muito atrás. Assim, o carro já tem exemplos. Por que poxa, será, hein? A bateria, né? Cara, Acho que é pouco mais espaço peso, para bateria, pro muito peso, né? peso. Você lembra a Moto E até pouco tempo atrás tinha 260 quilos contra 150 de uma MotoGP. Agora baixou, acho que 30, 40 quilos, mas mesmo assim é super pesada e não consegue ter autonomia. É uma coisa que baixa a velocidade, porque ela podia ser super forte, Calor, mas tem um prejudica lugar muito, 7 né? voltas, 8 voltas. Eles tentavam fazer ela durar para 10 voltas. Tem o Então, calor. É interessante, a Fórmula E agora já começou com o recarregamento, né? É interessante. Hoje em dia os carros param, eles botam Mas a um Fórmula E- plugzinho e vai, carrega 600 kW. É engraçado que você vai ver bem a corrida da interessante. Fórmula E ao vivo, aí você presta atenção, vê a largada e tal, dá 3 voltas, você começa a conversar com alguém, meio que você esquece que tá rolando a corrida. Porque não tem o barulho chamando não tem atenção barulho. o tempo inteiro. Então as disputas são boas e tal, mas São boas, a corrida é boa. A corrida a é boa de corrida é ver. boa, mas essa atmosfera da combustão no autódromo Mas o que você faz falou muita de falta. mobilidade, aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos produtos elétricos de 2 rodas que vieram foram produtos ruins. Que daí queima o filme de uma tecnologia. tecnologia. Mas se andar numa Harley Davidson, uma Livewire, para mim, uma das melhores Harleys já projetadas. E assim, É fora de série. a revolução elétrica na moto, ela tem um potencial urbano muito incrível. Muito Pô, a grande. gente mora Sim. aqui no Brasil, a gente mora em São Paulo, a gente Bola sabe... sempre fala isso. Não, é sério, o barulho das motos, das 125 e tal. Cara, Com no escape momento que aberto, isso virar meu Deus do elétrico, céu. vai mudar a vida da cidade. Assim, é uma mudança brutal, de verdade. Brutal, brutal. Assim como quando os caminhões viraram elétricos, os aviões ficaram. Porque faz muito barulho, de fato. Mas isso É verdade. Não, mas não é tô brincando, muito, não. mas é muito. Eu falo, elétrico, boa. Essa pessoal os parei aviões, pra imaginar cara. ainda. o que Pois eu é. acho do carro elétrico e tal. Morei muito tempo A minha embaixo do velocidade caminho média de Congonhas, eu sei do disso. computador de bordo do meu carro é 31 km por hora. Eu prefiro uma Taycan Turbo GT ou um RS6 V8 para andar a 31 km por hora. Não, eu prefiro um Dentro da GWM cidade. hora 03. Posso falar? pra Eu andar já 30 por hora, vai pô. ficar... Eu já tô no híbrido faz um tempo. O híbrido me pegou. Eu fui visitar Também. na BYD, na China, testar tudo. Acho do caramba. Acho só que a gente tem um grande passo para abastecer esses carros. É o nosso grande é problema. o calcanhar de Eu moro no Aquiles, né? interior. Hoje cada um tem sua base até de energia solar, autossustentável. Caramba, funciona. Agora aqui em São Paulo você vai ver a maioria dos prédios antigos não consegue. Para mim é um grande empecilho para você ter. Então
todo mundo que tem um carro elétrico lá em Bragança tem... tá lotada a minha rua. Só que é o cara que tem o carro da família e vai ter o elétrico pro dia a dia. Agora o híbrido me pegou de um jeito, de uma inteligência... Pro Brasil... É uma pro solução Brasil, brilhante. É o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que no terceiro carro híbrido e o dia inteiro anda no elétrico. Um híbrido bom, você anda no elétrico. E você outra, tem os te dois deu a mundos. louca, você precisa fazer um compromisso, dar uma esticada de 300 km, você não pensa em Tive a recarga. Panamera híbrida. Beleza. Falei, melhor carro de inteligência do mundo. Bom, Esse aí é o Rafa Câmara também, né? Na F3 terminou a última corrida em P8, a primeira na sprint, P22 na corrida principal, mas ele ainda é líder do campeonato, tá com 120 pontos, tem cerca de 27 pontos na frente. 27 pontos na frente do segundo colocado, é outro que também tá indo muito bem na Fórmula 3 e vai correr no GP de Spa agora esse final de semana, né? Estamos gravando na terça-feira, próximo final de semana de Spa da Bélgica, que inclusive podemos também dar aquele alô, né, Gerson? Porque Qual? Acelerados on Track, que vai... Tô brincando, eu sabia. Fiz um charme. Fiz um charme aqui. Olha, você que está nos vendo, ama a competição, temos uma notícia muito legal. Acelerados on Track, que é a transmissão ao vivo da Fórmula 1 no nosso canal, no Acelerados, sem imagens, porque você sabe que não temos os direitos digitais, mas nós vamos aqui ter uma tela com todos os dados, a nossa bancada de comentaristas transmitindo a corrida, dando a nossa visão, dando a nossa opinião para você acompanhar. Se estiver fora, ouvindo no seu fone de ouvido, ouvindo no carro, vendo ali no celular, ou até como segunda tela também, para você acompanhar as imagens e ouvir tudo o que a gente vai falar. Então estreamos neste final de semana, no Domingão, com Rodolfo Santos, grande amigo, grande influencer, grande entendido de Fórmula 1. Opa, muito piloto, mais do que a gente, né? vai estar aqui com a gente. Alguém que entende finalmente de automobilismo, não é bola. Vai estar aqui com a gente para transmitir a Fórmula 1. Então, daqui até o final do ano, quando tiver corrida de Fórmula 1, você pode ligar no Acelerados, que a gente vai estar lá na nossa bancada, dando a nossa visão e os nossos pitacos. Falei bem, Hector? Vende bem nosso projeto? Vendeu. Maravilhosamente. A partir de que horas no domingo? Já sabe disso? 10 da manhã. A corrida, a gente entra às 9. A gente entra 1 hora antes e fica falando 1 hora depois no domingo. 4 horas de transmissão para vocês acompanharem. Ó, horários aqui. Do final de semana do todo. final de semana Estava todo. sem trabalho, arrumou um pouquinho mais. Exatamente. Só mais 4 horas. A vida Olha, tava muito tranquila já. você tem 2 filhos, né? Qual a idade dos seus filhos agora? Um tem 15 e outro 11 anos. Então estão muito longe da época das fraldas e tal. Eu tenho um de 4, um de 2. Você acha que foi fácil explicar lá em casa que agora domingo eu arrumei uma coisa nova para fazer? Não, e os horários bons. Vou né? transmitir Fórmula 1. Tranquilo. É uma negociação em andamento aí, né? E anda bem, mas Você não sabe vai como é mudar que é, nada né? com a idade, viu? Ou É, vai né? te esperar para jogar bola, É, né? outro para andar de bicicleta. O pior é que aí quem reclama não é só a esposa, são os filhos juntos, né, nessa idade. São os né? que mais reclamam. São os que mais reclamam, né? Mas é tudo pra vocês, gente, tudo pra vocês. Então, teremos aí Domingão Acelerados on Track. Agora Vocês que ela deixa prepararam? pro... Mobile One explica. Mobile One Você vai explica... explicar, Hector? Fala pra Agora, gente. dessa vez, eu vou explicar diferenças entre MotoGP e o Mundial de Superbike, que é um tema bacana, aproveitar que a gente está falando tanto de moto, né? Nesse 06 Race. Então, para você saber qual que é a diferença das duas principais categorias de motovelocidade do mundo, bora ver. 1 segundo a menos por volta que pode custar mais de 3 milhões de euros. Essa é a quantidade de dinheiro que separa uma moto do Mundial de Superbike, ou World SBK, e uma da MotoGP. As duas categorias são o ápice da velocidade em duas rodas e consideradas, talvez, os esportes mais desafiadores para a relação homem-máquina que existem hoje em dia. Existe uma diferença superlativa entre a MotoGP e o Mundial no que diz respeito ao desenvolvimento das motos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse Mobile One Explica. Vamos começar pelas origens das motos. No Mundial de Superbike, as motos são derivadas dos modelos de rua, ou seja, BMW 1000RR, Ducati Panigale V4R, Yamaha R1, Honda CBR Fireblade, Kawasaki ZX-10RR, enfim. As motos que você vê na rua e pode comprar são as usadas no SBK, só que, obviamente, elas passam por uma adaptação para as corridas, o que inclui usar freios preparados e um novo mapa de entrega de potência do motor, por exemplo. Já as motos da MotoGP
MotoGP são protótipos, desenvolvidas e construídas do zero. Isso significa que elas podem ser feitas inteiramente de fibra de carbono e alumínio, enquanto as motos do Superbike têm chassi de aço e alumínio em alguns casos. Os motores do SBK são os de produção, variam de 850 cilindradas a 1.200 cilindradas, com 2 ou 4 cilindros e atingem no máximo 16.000 RPM para gerar entre 230 e 250 cavalos. Já os motores da MotoGP também são desenvolvidos do zero e têm 1.000 cilindradas, por enquanto, porque eles vão baixar para 850 cilindradas em 2027. Eles têm 4 cilindros, giram até 18.000 RPM e rendem entre 270 e 300 cavalos. Para quem vê de fora, a diferença mais evidente entre uma categoria e outra é a aerodinâmica. Enquanto a MotoGP abusa de aletas, asas e apêndices para grudar a moto no chão, as equipes do Superbike só podem explorar elementos aerodinâmicos que já sejam previstos para o modelo de produção, o que limita bastante o papel do downforce nas motos do Superbike em comparação com as da MotoGP. Agora, a maior distância entre as duas categorias está mesmo no valor da conta. Enquanto a preparação de uma moto para o Superbike custa entre 250 mil e 400 mil euros, construir uma MotoGP usando o que há de mais tecnológico em todas as fases do processo custa cifras entre 2 e 3 milhões e meio de euros. Essa é a quantidade de dinheiro necessária para uma MotoGP virar cerca de 1 segundo mais rápido por volta que uma moto do SBK, dependendo do circuito, e atingir mais de 360 km por hora, enquanto as do Superbike lutam aí para chegar aos 340 km por hora. Para você ver como o custo da velocidade sobe exponencialmente no topo da moto velocidade. Comenta aqui qual das duas categorias você acha mais legal. Você já pilotou uma MotoGP, é Duas. isso? Duas? Não só uma MotoGPs. como duas. Humilhou a gente aqui. Conta essas histórias aí. Cara, eu fui uma vez para pilotar em Adria, eu ia pilotar uma Moto 2, ia pilotar naquela época da CRT, que era... Eu tava tentando lembrar o nome, CRT, CRT, nem sei como eu lembrei, mas eu veio para eu pilotar uma de uma equipe que estava começando. Que era uma moto que corria na MotoGP, mas como era a Ela configuração podia dela ter mesmo? um motor até de Superbike, mas era todo conjunto, era para baratear. Foi uma época que o grid ficou com 14 motos, o investimento de eletrônica era tão absurdo que fez com que equipes pequenas quase que não existissem mais e só ganhava Honda e Yamaha. Até a própria Ducati não tinha investimento naquela época para fazer. Então eles começaram a colocar na balança, putz, uma eletrônica padrão, colocar 2 litros a mais numa CRT para poder trabalhar com potência máxima, não ter problema de consumo, tudo. Então vieram alguns projetos, eu andei, daí nessa viagem, eu andei na Moto 2, quebrou a CRT, daí o Giuseppe Sandroni tem essas fotos, maravilhoso, o cara da Bimota falou, cara, você veio aqui para andar numa MotoGP, eu vou conseguir uma para você. Um cara foi o primeiro patrocinador do Valentino, em Tavulha, eu cheguei na casa num domingo, fui andar na montanha, só para você entender a primeira vez que eu andei Foi com a andar de MotoGP. MotoGP na montanha? Eu queria andar. Mas Daí o cara era falou... Não era no circuito, era na rua? Não, era para ser no circuito, quebrou a moto, aí o cara viu que eu triste e falou, vou conseguir, vamos ver se essa pessoa te atende. Imagina um velhinho que chega em Tavulha, na cidade do Valentino, no ponto de encontro, vem com uma Ferrari, com aquele verde rosso, né? As cores do terninho dele, tudo bonitinho, o velhinho, caramba. Não, me recebeu de uma maneira na casa dele. Ele tinha só 600 motos de competição guardadas no porão dele. Ele tinha moto do Giacomo Agostini, MV Agusta. Ele tinha 2 motos de MotoGP, do 7 de Bernal. E aqui o Capirossi correu em 2006. O Capirossi não. Perdão, Capirossi era um dos pilotos. A segunda moto do Gibernal foi para o Troy Bayliss. Troy Bayliss ganhou aquele ano a Superbike. Lembra que ele até quebrou o dedinho, estava disputando o título. Putz, eu não ia poder... então, se cortar o dedinho, pode? Pode. Então, corta o dedinho, ganhou o título. Foi para a última etapa, foi convidado para correr em Valência em 2006. Pegou a segunda moto e ganhou com a segunda moto do 7 de Gibernal. Esse senhor tinha essas 2 motos. Tinha a moto do Pasolini, que foi um piloto famoso na Itália, que morreu em Monza, se não me engano, naquela curva lá. E daí ele me recebeu, ele o genro dele, para eu andar. Cara, imagina uma subida de montanha, Serra Negra, me emprestarem uma Ducati, naquela época que não tinha muita eletrônica, só para ligar a moto, tem que travar. Eles adaptaram uma scooter, ficaram meia hora para ligar a moto. A hora que ligaram a moto, eu fui sair bom, deixar ela morrer. Foi o primeiro contato. E o outro, eu andei em Vairano, da equipe Suter, quando foi aquela MG, que era do Colin Edwards, lembra? Aquela moto que foi para disputar, que foi legal pra caramba. Daí eu consegui andar na pista, andar forte.
E, nossa, foi O absurdo. Suter, eu mandei uma mensagem pra ele que o Granado me conseguiu o contato dele pra andar naquela MM. E ele me convidou, X500, a 500, é. 200, ele me convidou 2 vezes, eu não tive orçamento pra andar com essa E moto. não me cara. respondeu a mensagem, o safado Não. do Suter. Não, vou mandar Ele, outra ele mal é um educada italiano agora. que trabalha ele é, como que é? Ele é, é russo, a empresa. Ah, ele é eu um não italiano lembro. que trabalha. Putz, tanto que quando ele me falou da MotoGP, ele tentando italiano, explicando em inglês, em russo, caramba. E eu, ok, eu só queria sair com a moto. Eu saí, aquela época, eu não entendia que hoje. Você vê que a moto não sai mais de lado. Antes, Gary McCoy, tudo vinha, freava, reduzia, vinha o Scott Redding, tudo na Moto 2. Quando chega na MotoGP, não faz mais, porque é gerenciamento de patinar a embreagem eletrônico. E ele tentando me explicar, você pode, não precisa nem acelerar, fazer punta-ataque. Você pode vir a milhão, você freia, reduz 3 marchas, já um quick shifter, com auxílio, não é embreagem deslizante, nada, tudo eletrônico. Então, Mas cara, é você conseguiu impressionante a entrada. levar a moto próximo do limite, digamos assim, na A minha estrada? maior dificuldade. Não, esse do Vairano e da Suter foi Depois, no tá. autódromo de Vairano. Mas em essa Milano. era uma CRT, essa Suter? Essa era uma CRT com motor Aprilia, mais forte, dificílimo de pilotar. Eu andaria melhor com uma Superbike, porque para mim a maior dificuldade é manter o freio aquecido. Que era freio de Todo carbono. mundo vai falar, nossa, MotoGP, o que anda? Não, H2R anda de igual para igual ou mais em linha reta. É leve. O que ela freia? A gente não consegue freio de frear. carbono, né? Freio de carbono, você tem que no mínimo 400 graus para ele ficar bom, ele vai ficar 600 graus ali. Então, se eu parasse para ver uma foto, para falar, ele esfriava e não freava. Então, para eu conseguir manter ele aquecido, ele teve que tirar e colocar o freio de aço para mim, naquele ritmo para eu andar. Foi O Valentino Rossi, quando foi testar a Ferrari em 2007, ele precisaram colocar pneu de chuva para ele conseguir andar com a Ferrari de Fórmula 1, para ele entender a velocidade do Aderência. carro, aquecimento do pneu, aquecer os freios, aí botaram o slick, porque ele saía e ele não conseguia levar o carro na temperatura. A moto, a suspensão é dura pra caramba. O que ela despeja de potência, ela não tem linearidade. É lá em cima, numa faixa, parece que você tá tocando uma Agora, qual que é a tempos. história do dedinho que você contou rapidamente aí? Um monte de piloto perde, né? É normal a gente Mano. perder o dedinho aqui, porque isso... Mano, as lesões, desculpa te interromper, as lesões, meia hora que você tá aqui, ó, o fulano quebrou a perna, o outro tomou 200 Ah, mas pontos, você já viu? o outro cortou o dedinho. Mano, Se que você vê isso? 5 pilotos de moto conversando sem camiseta, Ah, sim, né? são 10 clavículas ó. quebradas e placas. Aqui, ó, ela não 10 encaixa placas, mais. ó. Aqui, ó. não Ela, aqui quero eu ver, bati, foi mergulho. Interlagos ficou aqui de furar a Deus do pele. céu. Faz parte, cara. A gente tem equipamento altíssimo nível, É mas que não a tem como. clavícula, ela é tipo... Você me Nasceu para quebrar na Ela é- frenagem ela é um de dianteira. disjuntor, ela é um disjuntor. Escorregou a dianteira, quebrou a clavícula. Não sei para que ela nasceu para Depois quebrar que em eu escorregar quebrei, de que eu fui, dianteira. depois que o Tite Simões me ensinou isso. A clavícula é um disjuntor. Pega a foto do seu tórax de frente, é um ossinho assim, quando você bota peso aqui, plof, ela quebra na hora para Mas não fala, causar estamos lesões falando- maiores. estamos falando da do dedinho, tecnologia diga. da luva hoje, se você olhar, tem uma junção de dedinho. Certo. Porque a abrasão é tão grande, você não é no impacto. Você está escorregando, o dedinho vira para trás, né? Você quebra Entendi. o dedinho. Então, muitas pessoas, putz, se você vai fazer cirurgia para reconstituir, você vai perder a próxima etapa, o caramba. Então, às vezes, puta, fica sem por dedinho, não isso vai que mudar em que nada. ela é grudada, né? Pra Ele não é um abrir. puta ponta da última falange aqui? O Gilson Scudeller também é normal, um monte de Mas piloto peraí, não tem como é uma que é? ponta do Quem dedinho. era? O Troy Bayliss? Troy Bayliss. E ele foi disputar e não podia. É isso? Como é que Ele perdeu o dedinho, ganhou as outras, foi campeão de Superbike naquele ano e foi convidado. Olha o que o dedinho fez com ele. Em vez de fazer Peraí, mas pelo que eu entendi, ele mandou arrancar de propósito para poder participar da corrida? poderia tentar reconstituir tudo. E E impedia mas ele as- de estar na próxima Aí ele corrida falou, e então tudo. arranca Meu, essa e se boneca. tirar o Precisa- dedinho? Tira o dedinho. Quem precisa de uma falange? Já tem um Quem bando precisa? de Não. falange. E aí foi campeão. Pô, um dedinho deu um É título uma pra unha ele. menos pra Foi cortar. E outra, um dos ó. únicos que veio da Superbike até hoje, foi numa corrida e ganhou a corrida. Uma unha a de- menos pra cortar, Moto- peso, moto- alívio de peso. Alívio Não é de nada, peso. não é nada. Faz já a são- conta, exato. faz a conta a sua vida inteira. Quanto tempo você Olha o valor perde do para dedinho. cortar 10 unhas e para cortar 9? Você Ah, ganhou esse tempo. Ganhou. Não serve para nada. Meu Deus do céu, vocês são tudo biruta. Tudo maluco, bola. Radio Check, vamos ver o que a galera andou falando aí nessa semana sobre automobilismo. Eduardo Portilho. Será que nessa segunda metade do campeonato a Red Bull pode dar a volta por cima e reagir? Espero que Espero não. que não. Não. Ô, louco. Olha, Espero que não, eu está na cara. torcida. Acredito que o Eduardo talvez tenha apostado isso antes da saída do Horner, né? É, exato, Deixa exato. tudo ainda Pelo visto, uma não vai loucura, reagir a Red Bull, pelo menos esse ano. Matheus, 1983, ponto Luiz. Ele deve dividir com o pai dele a conta? O Matheus e o Luiz.
Enquanto o Tsunoda estiver na Red Bull oficial, vai continuar sem pódio e pode alcançar o Sutil facilmente. Sutil que virou o novo Né? cara com o maior Hülkenberg, número de corridas e sem pódio, né? Sem pódio, exatamente. E o Tsunoda tá nessa lista, por isso que é a O explicação. Sutil sabe o que ele virou? Vendedor de supercarros exóticos em Mônaco. Olha, É mesmo? Negociador dos Mas cones deve de ser uma- segue da vida, Deve da ser, Bugatti. deve ser uma comissão parruda, viu? exato. Com certeza. Paulo HH, Dudu Barrichello está se tornando um piloto maduro, um dos melhores que já tivemos. Quem dera vê-lo na Fórmula 1. Já se tornou maduro, embora o macacão dele seja verde, ele já amadureceu o Dudu. Muito bom. Otto Nipke, Otonipke. foi sensacional. Quando o Aston passou pela gente no fim da reta, a galera da arquibancada foi ao delírio. Pô, Não, isso foi legal demais. Eu imagino. É. Legal. Fui lá no ECO, mas não Barato. fiquei até o final, né? Final, 6 horas. né? 6 horas de corrida. Eu vi lá o pódio, fiquei gravando o Dudu. O Rubinho pegou, ligou pro Fefo, né? Ele No fez FaceTime. FaceTime, né? E ficou mostrando o pódio do Dudu lá com a galera. Impressionante vacinando. como eles são Foi muito ligados legal os três, isso. né? Muito, Não, muito foi bonito. legal. Agora o Fefo ganhou também. Ele e o Dudu aqui no Brasil Imagina fizeram se tivesse FaceTime. ganhado, cara. Tivesse. Pô, se foi... Mas eu praticamente uma vitória. É, uma porque no vitória. EC, sim, total. você não depende só de você, né? Claro. No Endurance. Ele tá dependendo de outros dois pilotos. E de um Não, bando é. de muitas circunstâncias, Exatamente. 6 horas de Exato. corrida dá muita variação para você poder dar problema, variável para dar problema. Hora de parar, É. influencia o pneu, Total. abastecimento, tudo. Né? Está muito bom. Seguimos aqui com a agenda do mês. Vamos ver tudo que vai rolar aqui no próximo final de semana. Isso aqui, GP Não, em da agosto. Hungria. Já no, Essa é de agosto, no né? mês de Que Deus- agosto, agosto. Isso. Então- que a gente tem nesse final de semana que vocês estão vendo, a gente tem GP de Spa. Quando vai ao ar Francorchamps, na esse Bélgica. podcast? No- Sexta-feira. Sexta-feira, dia Sexta-feira. 25, estaremos no Velocidade gravando, inclusive. Exato, exatamente. Dia 27, então, GP de Spa Francorchamps, e aí sim, E a aí programação entra, de agosto. entra a programação Então já de estamos agosto. prevendo a próxima semana, GP da Hungria, depois o Summer Break, que deve definir se o Verstappen vai para a Mercedes ou não, né? Ou fica na Red Bull. Depois GP da Holanda em Zandvoort. Aí tem GP da Hungria de Fórmula 2 junto com o final de semana da Fórmula 1. Fórmula 3 Fórmula também. 3 também. MotoGP. MotoGP, Áustria. Ufa, porque essas mini férias, né? O É. piloto não podia tirar férias, mas bora. A 17/8, eu tô falando, mas Agora já dá, passou. dá um respiro. Dá- né? agora eles já estão no Summer Break deles, É, né? é. Volta só em agosto. E depois GP da Hungria. Onde vai ser essa Hungria MotoGP? Na Hungria, provavelmente. Hungaroring? Provavelmente Não, mas dentro não do tem país essa corrida, Hungria. é nova, não é? Acho que é nova, se É não me engano, nova. é nova. Pesquisa aí se é em Pesquisa aí. Hungaroring, por favor, o GP da nova. MotoGP. É nova. Passa aí o seguinte, Belo Horizonte não vai ter Não vai ter, Stock não vai ter. Car. Infelizmente teve cancelamento do Vai estoque em ser, BH. mas essa mesma data eu acho que é Curvelo, não é? eles mudou levaram pra pra Curvelo. Oi? Belaton? Primeiro ano? É um circuito diferente, não é Hungaroring. Estoril teremos Porsche Cup no final de agosto, no Acelerados e A Endurance também, a Sprint e a Endurance, né? na sequência, né? Isso. Sprint e Depois Endurance Endurance. também. Aí vamos ter NASCAR Brasil no Velocitar no final de agosto também. E E Copa Copa Truck. Truck em Potência também no final de agosto. Acabou a nossa agenda? Não. Não, tem mais, tem INSA, Insta no Road Road América América. e Virgínia. Depois Fórmula Indy, uma trinca aí de, Olha só. de GP. NASCAR a gente aprendeu no último final de semana, que é todo final de semana, basicamente. Tá, Olha, E NASCAR, é final os de semana, caras tá correm. afim de ver corrida? Entra na NASCAR que Você vai vai ter corrida comentar ou não? acontecer. Não, a gente Não. fez uma transmissão. Pra acho você que não você falar, podia, né? a gente fez uma transmissão semana passada de NASCAR também. E aí olhamos o calendário. não, Todo final de semana. literalmente todos os 5 finais de semana de agosto tem. Não é um exagero, são todos. Os caras correm todo final de semana. Os caras Que loucura. correm, Leandro. E não é que eles correm 10 voltas, 400 voltas. Eles fazem 4. O que você acha que seria. Será que seria legal fazer um oval de moto? Eu andei em 400 mil. Homestead, né? Uma vez eu aluguei Homestead, fiz um evento lá. Só que, nossa, dá uma... Mas dá você andou um- no oval completo? Então, a gente fez Ou 3 só no- voltas no no oval trechinho? completo, porque o pneu não aguentaria, teria que ser um pneu específico para isso. Próprio Daytona tem a variação, né? Você faz metade do oval, entra, Isso. circuito, alivia um pouco de carga, mas a gente fez, eu lembro o Nico, que tá brasileiro, que foi criado na Espanha, tudo.
Cara, é bizarro, porque você vai... Eu tava com a moto reserva dele, uma ZX-10, e ele entrou por fora. A primeira vez eu em sexta, quase cortando, ele me passa por fora, assim, bizarro. Daí na segunda volta eu falei, acho que dá pra vir com tudo. Cara, é mão colada, tanto que Daytona proibindo, né? As 1000 era só 600, caramba. Que é insano, Mas insano. tem uma Só que mexe categoria- com... Você achata muito na moto. Você pegar no Raceville, é o Rouge lá que a gente faz... A força G pra mim é tão grande, eu tô entrando ali a 240 em quinta pra frear, terceira, aquela oscilação que tu faz Chega isso, a você fica 240 ali? 240, De 1000? né? A moto é muito rápida. Eu levanto hoje em dia, eu tô agachado, levanto, já dá teto preto. Não, é verdade, o oval mexe A de zero- mais a do que 3 0,1 por voltas, hora. a gente já não tá calculando direito. Nossa, A gente você não fica- fez oval, 3 voltas no oval. Foi. Nossa. Cara, E depois a cada treino a gente podia fazer uma volta no oval e daí entrava pro circuito. mas espera aí, tem uma categoria, não sei se é Moto América, que corre, não sei se é Daytona ou Homestead, que usa o Metade. circuito regular e um trechinho da reta inclinada, Daytona, né? Daytona. É Daytona. É a Moto Daytona. América? Faz parte do Moto América, mas era se não me engano, tá, eu tô desatualizado, mas não podia mais nem 1000, já faz tempão. Porque tem um vídeo A famoso principal é de uma 600. disputa que o cara vai, Ah, aquela pum, lá é... bate no muro Não é e Daytona. volta pra disputa, assim. Nossa. Tipo, faz De uma moto? tabelinha. De moto isso? Você tá louco. De moto. De moto. Claro que não propositalmente, mas assim, sim. o cara bate no muro e fala, pronto, morreu. Pronto, Ele bate espatifou. e volta pra... e continua acelerando. E volta pra disputa. Nossa, tipo mano, isso é o bizarro. Diogo, quando sai da pista e volta pro, Ah, pro sim, meio. tipo, ali, né? é que a gente tava comentando. Exato. Esse aqui uma vez veio falar pra mim de correr de moto. Não, posso ver e tal. O acelerador ajuda. Eu falei assim, senta aqui, deixa eu contar um pouquinho pra você o que envolve correr de moto. Ó, gasta tanto de pneu, gasta tanto não sei o que lá, não sei o que lá. E você tá preparado pra ficar 2 meses de molho se você arrebentar um Amputar um joelho, dedo. Tá preparado pra perna, amputar um dedinho? Se der tudo Uma certo, falange? uma clavícula. Então, eu sou seu amigo, deixa eu contar as coisas que... E é legal até falar isso, porque você dá muito curso, né? Pega muita gente que vem da estrada e começa a andar em track day, sai da estrada, o que é incrível, e também tem um outro passo para competição, né? Como é que tá hoje essa galera que acelerava em estrada, tá mais consciente, tá indo para a pista? O que você tem para falar para esse público, Leandrão? Cara, a moto pode ser usada como esporte, que é uma forma fenomenal, se você tiver consciência. Vai tudo da responsabilidade do que a gente tá... se você tá se colocando, você pode pôr em risco no track day fazendo tudo certo numa pista e se machucar feio. Infelizmente, é um esporte que a gente tá solto, a gente tem hoje airbag, a gente tem o melhor capacete, tudo, mas não tá livre, o chão é duro pra caramba. Então, é lógico, essa transição. Quantas pessoas... Eu moro do lado de Serra Negra. Todo final de semana tem um acidente fatal, 1, 2 ou 3 ali, acidente fatal, o pessoal nas estradas. Então, a migração para um track day, você usando a moto como esporte, como você descontar a adrenalina, é muito mais seguro, infinitamente mais seguro do que você está acelerando na estrada. É usar como esporte, sem se cobrar. Porém, esse degrau que você falou, tô na diversão, tô fazendo, quero correr, a nossa cobrança é muito louca. Todo mundo me pergunta de tempo. Eu, antes de voltar a correr, eu não uso lap time há muito tempo, eu não quero saber. É aquele meio segundo, um segundo, que é uma cobrança frenética de você levar um chão ou não. E, infelizmente, faz parte do nosso esporte, como a gente estava falando, e carro também bate, pode morrer, são fatalidades, mas... Cara, tem que ter muita consciência. Acho que o principal de tudo é entender para quem está andando de moto. Cara, no Brasil ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, não é uma carreira, é um hobby e nenhum meio segundo vai valer mais do que sua vida. Então, a gente usar da forma certa é seguro pra caramba. A gente tá lá, para curtir, para usar, em vez de estar com uma raquete de tênis, com uma bola, você pode usar a moto. É independente da idade. Eu tenho um instrutor com 70 anos andando o dia inteiro, correndo comigo, endurance, tudo ali. Então, você consegue ter, uma segurança a mais. O problema é isso, o inexperiente que tá louco. Até chegar lá, ter um discernimento, caramba, você vai levar tombo pra caramba. Não, é assim, o que a gente sempre fala, né? Você tem uma moto e anda numa boa na estrada, passeia, ok. Você tem uma moto esportiva ou uma naked e acelera na estrada, vá fazer isso na pista, que a sua exposição a um acidente ou algo que possa te machucar vai diminuir 50 vezes, 100 vezes, mas diminui drasticamente. E se acontecer alguma coisa, tem uma ambulância a 1 minuto para te resgatar. Nas estradas, você pode cair no mato e ninguém vai te achar. Até chegar
uma Cara, ambulância, você vai um bater socorro. de frente com um carro. Uma É, calçada, pessoal. é. Eu falo pra todo mundo usar um protetor de coluna. Coisa besta, não sai sem luva. Primeira coisa, vai meter a mão no chão. vai meter a mão no Cara, chão. protetor de coluna é pra piloto de moto esportiva de forma alguma. A coluna é tão exposta que você cair de scooter a 20 km por hora, bater com a coluna na calçada, você fica paralítico. Então, se você tiver a responsabilidade de usar um bom equipamento, cara, quantas vezes eu não caio? Quantas vezes eu faço teste de pneu há 20 anos? Vira e mexe, eu estou no chão, mas estou no lugar certo e muito bem equipado. Eu levanto, dói, eu tomo mesmo equipado. Você parece que entrou numa sala com 5 pessoas te dando porrada, mas você consegue levantar. A gente falando até antes, comentando do Eric, que 40 e poucos dias já voltou. Eu lembro o Lorenzo, acho que em 2014, 15, eu estava em Essa Assen. foi Cara, surreal. a corrida era de sábado, então era treino quinta, sexta e sábado a corrida. E eu já tinha feito a matéria com o Valentino Rossi. Eu fui com a pauta com o Lorenzo, ninguém queria mais que eu gravasse com o Valentino. Fui para lá, cheguei na pista legal, cadê ele? Ele acabou de cair, foi pro hospital. Quinta-feira. Quem que tá lá no sábado para correr? Ele só quebrou a clavícula, pôs uma placa, pino, parafuso, tomou 1 litro de Novalgina anestésico lá e foi pra moto e fez quinto. E brigou pelo pódio Eu ali. lembro desse episódio porque eu tinha feito a mesma cirurgia que ele 2 anos. sei E lá, a gente um fica ano 2 antes. meses chorando de Mas dor. eu O cara não foi conseguia lavar correr. o cabelo. Eu fiquei 30 dias sem conseguir lavar o cabelo com essa mão pra não falar outra coisa. Né? Usando, né, o bumbum ali pra limpar, com a mão esquerda. Cara, ele, juro por Deus, ele caiu na quinta-feira, ele foi pra Barcelona, operou na Foi. sexta e correu no sábado. E a hora que ele Com parou a placa e moto, parafuso. o paddock todo E ele aplaudindo. chorou, ele chorou, eu tava de lá, dor, cara. ele chorava Que de ano dor. foi aquilo? Porque eu já tive que andar com o punho quebrado, tudo. A gente anda à base de remédio. De remédio. E Quando ele vai passa- passar no meio quando da passa competição. É efeito. uma dor. Passa no meio, O no meio. osso é uma dor, é uma dor que adormece, né? É uma dor que você perde muito do controle. Diferente. Eu sei na hora, putz, foi ligamento, foi músculo, não. Esse eu quebrei um osso, sabe? Na hora. Ele, nossa, E foi, por isso se não que me eu- engano, foi 2014, 13, 14. Foi algum por aí. tempo depois que eu tinha quebrado a clavícula. Eu vi aquilo e falei, cara, Foi esses bizarro. caras Eles são são super-humanos, assim. mano. E aí é a grande diferença entre um piloto profissional e um piloto amador. O cara tá lá pra fazer isso Ele e o tem que comprometimento fazer O dele risco, é... ele entende o risco. Ele tem Isso, que fazer. isso Dá é pra isso ir, é dá pra ir muito- operar a clavícula? Dá. Dá pra voltar no outro dia? Dá, etc. E se eu voltar, se eu cair de novo? Né? Aí Beleza. ferrou. Faz parte. E outra, Mas faz parte se do ele risco, cair, ele faz faz. parte do risco, do contrato dele, Não, da o parte Martin financeira dele. Recuperando É. primeiro É. já se arrebenta. Você viu? Eu tive uma que eu quebrei. Nossa, o pior acidente da minha vida foi dentro do box de Interlagos. Cera no pneu. Conta Eu aí, tinha que Munhoz, tirar- como é que eu quebrei essa Você viu que eu nem Conta aí entrei, né? você. Você viu que eu nem Você entrei. nem falou pra- ainda, não né? falei Mas nada. conta a sua primeiro pra me dar moral. Eu tirando cera de vários pneus da moto, eu tinha que tirar de 11, eu saí de uma R1, fui falar não sei o que, montei em outra R1. Não sabia, eu tinha que completar indo uma volta com ela. Meu, na saída do box, dentro ainda, no S do Senna, mas dentro do box. Eu acelerei, bum, high side, mas caí de cabeça no chão. Rachei o capacete, foi o pior acidente. Porque a 1 por hora o Dentro impacto do é box. muito... Eu prefiro cair com área de escape a 200 por Você hora, vai que o impacto indo, é né? muito menor. Onde você já tá quase deitado, né? Você tá mais perto do chão, né? Você tá louco, eu quebrei totalmente o escafoide, rompi o ligamento, tudo, só que era 7h30, 8 horas da manhã, num evento da Michelin de lançamento de pneu, ia receber todos os jornalistas chegando. Cara, eu com o braço quebrado, eu tive que tocar 3 palestras ainda, à base de tubinho de Novalgina inteiro no pote. Eu tive que andar com os jornalistas, ninguém sabia. Eu fingi que eu tava com tendinite, pus uma munhequeira, né? Daí um funcionário meu apertava a embreagem e saía correndo do meu lado, eu trocava Ele só é no meio tempo, louco também, ou não, puxei né? um monte não, de jornalista Que ali. isso, Daí eu tive Leandro. que sair, só que eu tinha um monte de evento na sequência. Foi aquele ano que era o campeonato do Massa com a Fiat Festival... Festival... Racing Festival. O Racing Festival. A Yamaha fazia junto. Eu tinha que viajar o Brasil inteiro com o lançamento da R1, tudo. Daí eu procurei um cara que me operasse, que era o único que fazia essa cirurgia. Eu pus pino, parafuso, tive que reconstituir meu ligamento aqui e eu tive que fazer uma órtese, né, para aquela de mobilização, de luva, levar o guidão, luva, macacão, tudo para ele fazer. Fazer o molde. Só que ele falou, ó, você assina aqui, você tem uma cristaleira aqui, você vai sentir dor pra caramba, você vai ter que... Meu, eu tive que andar. Eu tive até no primeiro evento em Piracicaba, logo depois da cirurgia, febre de 40 graus, peguei embolia pulmonar por De não dor. respeitar, de dor, mas eu tive que andar. Demorou 1 ano e meio de dor para o treco, para eu voltar minha mão normal. Nossa. Mas podia ser pior, você podia ter caído na volta de apresentação e quebrado a clavícula. Eu caí na voz de apresentação, né? Meu Deus, como foi? Estourou o trocador, eu tinha a Daytona 675 na época e depois eu descobri que esse problema era crônico da moto.
na volta de apresentação, entrando no miolo ali, eu tenho 2 frames. Eu em cima da moto e o asfalto na minha cara. Pá! Cara, depois eu não sabia o que doía mais, o osso ou o ego. O orgulho. Porque você presta a falar assim, Você sente você um indo idiota, pro hospital, imagina. você fala assim, caí na volta de apresentação. Como assim? Eu tenho que parar com esse negócio e tal. Aí o Alex Schultz me mandou uma mensagem, falou assim, cara, você tá bem? Como é que foi? Puta, a moto tava soltando um monte de óleo. Eu falei, você jura? Não fui eu? Foi a moto que quebrou, Aí passou minha dor na hora. Ficou só Estourou o negócio, jogou óleo na frente, eu tomei, mesma coisa. Entrando ali, ó, volta de apresentação. A hora que eu fiz assim, e outra, a moto não tá deitada, a moto tá de pé. Eu caí dela de pé, mas assim, de cara no chão, sem esperar. Eu não quero mais E o cair. segundo acidente mais grave foi manobrando a moto no quintal de casa descalço, né? Com o pezinho assim. Sabe o que eu fiz, né? Arranquei a unha do dedão. Plupt! Nunca suba numa moto, óbvio, sem jaqueta, luva, sem sem- luva, descalço. Nem pra manobrar. Não Nunca. chega, Nossa, não chegue descalço, perto de uma moto descalço ou de O chinelo. pessoal de motocross Não vai faça carregar na isso. carreta tudo descalço. Jamais. Não faça Jamais. isso. Não, você falou de sair de luva, Olha, cara. me dói até agora fazer Eu tive isso. um acidente no trânsito, né? Abri meu dedinho também em 2, assim, tomei acho que 15 pontos no dedinho, quebrei o osso dentro, enfim, ele ficou passando uma boca de jacaré, assim. E aí, toda vez, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, você fala, pô, tô de tênis, né? Vou sair, já quero isso aqui. Eu sempre paro assim, esses 30 segundos que eu vou perder colocando bota São vão os piores salvar o acidentes meu, da sabe? sua Tipo, vida e o que vão você salvar sente meus mais dedos. imbecil você cair com o equipamento em Eu casa. gosto da frase que É uma isso, vez você falou. exatamente, é isso aí. Sobre a jaqueta. É melhor passar calor do que passar dor, né? Exato. Do que passar é isso, metiolate. passar exato. Todo Lá, mundo pergunta, pode ser. quando que você mais gosta de andar de moto? Eu no frio. Você tá louco? Não é no verão pra você andar na Não, beira não, da praia? o De equipamento forma ajuda. alguma. Quando eu consigo vestir o máximo de equipamento e me sentir E confortável. outra, você vê os acidentes da galera andando com moto pequena, sem equipamento e tal. O cara cai, vai o celular para um lado e o tênis pro outro. O tênis é o primeiro O tênis que sai na hora, né? Quando- Lesão no Qualquer pé. choque Ricardo, no corpo é dissipado em ondas. Se você tiver com o capacete não afivelado, o capacete sai voando na hora. Em Bragança, eu trabalho muito com a prefeitura ali. Nos 3 primeiros meses, 15 pessoas morreram, porque no impacto o capacete sai voando. Se você pegar qualquer pedestre atropelado, você vai ver o tênis dele tá do outro lado da rua. Por isso que a luva tem a fivela, o capacete tem a fivela, é para ficar no seu corpo. A bota, cara, botinha de alpinismo, ela dá muita aderência. A bota feita para moto, ela tem que escorregar quando você cair. Então, cara, vai andar de moto, cara, usa equipamento Compra de uma moto. botinha de moto, uma luva, uma jaqueta, um Exatamente. capacete no mínimo. E calça jeans não protege nada. Isso foi lá nos anos 70. Meu pai punha pano nos bolsos para amortecer impacto. Hoje, cara, evoluímos bastante. Evoluiu, Não tem né? Que desculpa de falar que eu não vou vir equipado. Você tem calça jeans com Viu? Kevlar, proteção. É isso, com certeza. Então aqui tá o link para vocês comprarem os equipamentos que a gente tá falando. não ganhamos nada com isso, galera. Estamos orientando. Ganhamos sim, ganhamos você com a gente assistindo, é isso. curtindo, isso que é maravilhoso. Não, ganhamos nossa paixão mais segura, né? Porque não tem nada mais triste do que você ver tá de molho porque se arrebentou. Às que vezes para de andar de morreu, moto. para de andar de moto. Por imprudência sua mesmo. Você poderia, tombinho, às vezes, falando de track day, vai vir, você está totalmente equipado, você vai levantar e vai aprender com ele. Agora, não tá equipado é acabar com o sonho. Às vezes, putz, eu batalhei tanto, daí caí, tô todo ralado. Você mesmo vai ter uma restrição e a família daí pega... Cara, eu sou tão nóia que no meu prédio tem reconhecimento facial para entrar com. Eu paro, tiro o capacete, põe de novo a fivela para e entrar na desço a garagem. Porque se eu descer com o capacete na mão e naquela curva tiver um negócio, eu cair ali, bater a cabeça e Bateu a vai tempo no acontecer? chão. Cara, E acontece. E acontece, Só que a gente nessa sabe hora. disso. Gente, acontece. Os piores acidentes estão no raio de 15 km da sua casa ou do trabalho. Às vezes você está andando igual doido, caramba, você chega perto de casa, aquela sensação, cheguei, é o pior acidente. Para-choque continua duro para bater. Putz, a gente não pode descuidar. chegue em casa sempre. Essa é a nossa mensagem. Melhor de volta sempre, é a melhor volta para casa. Todo mundo, que volta a sua? Putz, a voltar para casa inteiro, cara. A melhor volta. sempre. Aí sim. assinou Essa com pra encerrar, Essa assinou. Muito bom. Essa Pô, foi cara, a gente tem filosófica. filho, né, meu? Agora, é o nosso então, lema. agora- É voltar para Nossa casa, só Senhora, depende da gente. Até arrepia. Obrigado pela sua presença. Aqui Valeu, onde você gente. encontra o Leandro nas redes sociais. Como é que tá a frequência do teu curso? O pessoal que quiser fazer, também Cara, aqui, na ó, vamos botar o Motors site. Company sempre tem a divulgação, mas a gente está fazendo Motors Experience, junto até com o Kaká, em alguns, juntando carro e moto para experimentação, e estamos aí.
para O festa homem de é aniversário, incansável, casamento na incansável. pista, é com a gente. Tô brincando, pessoal. Tô Valeu testando demais, galera. Esse foi mais um 0 a 100 Racing by Mob One. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário. Siga o Leandrão nas redes sociais e, é claro, fique de olho aí no nosso Acelerados On Track, transmitindo Fórmula 1 todos os finais de semana. Valeu, pessoal. Prazerzão. Valeu.